Olá, alunos. Eu vim aqui dizer que o vídeo que eu fiz não deu certo, não tá saindo meu áudio. Então eu dei uma aula toda e não saiu sequer áudio. E aí eu vim aqui dessa forma crua, né, para tentar explicar para vocês, mas a gente vai dar certo. E aí eu vou entrar com essa opinião para vocês, se vocês quiserem aula no Zoom. Eu posso estar fazendo essa aula no Zoom, porque se for toda vez que eu for postar vídeo e dar problema de áudio, essas coisas, aí não é legal e a gente vai atrasar bastante, tá ok? Então, se vocês quiserem que eu dê aula no Zoom, eu posso estar me organizando pra gente fazer essa interação lá, tá bom? Bom, a disciplina que a gente pegou, que a gente vai ver, é cardiologia. Ela não é uma disciplina difícil, mas tem que ter um pouquinho de atenção. E eu vou tentar passar para vocês o que eu sei de uma forma mais fácil e de bom entendimento, tá ok? Nossa aula vai ser um pouquinho, né, um pouquinho resumida hoje, que vai ser sobre a introdução da cardiologia, tá? Agora eu vou botar os slides para filmar. E só um momentinho. Vamos lá. A cárie ela é uma doença que é causada pelo desequilíbrio do mineral do dente e o biofilme. E o que é o biofilme? O biofilme ele é uma placa, é uma película transparente que fica na superfície do dente. E aí, com a evolução, né, do alimento e a não escovação, ou uma escovação não eficaz, ela vai se transformar em placa bacteriana, que é aquela massinha esbranquiçada que eu acho que todo mundo já viu. E como que se dá isso, né? Através da desmineralização. A cárie ela se instala por conta da desmineralização do dente, que é onde as bactérias ela produz um ácido que destrói a superfície do dente, tá? E aí, como vocês podem ver, os dentinhos ali marcados de verde são onde que tem a placa bacteriana. E essa placa bacteriana deve ser removida. E aí, como é que a gente consegue identificar ela, né? Através da evidenciação. Os evidenciadores, eles têm a função de mostrar onde que está a placa bacteriana, sendo assim, fazendo com que a gente previna a cárie ou gengivite. Né? Então, ele vai corar onde está a placa bacteriana e a gente vai poder ver onde que tem mais para poder melhorar na escovação, porque essa placa bacteriana a gente consegue remover através de uma escovação correta, ok? E esse líquidozinho, ele se chama evidenciador, ele é uma tintura vegetal, onde ele vai ali marcar onde tem a placa bacteriana. E aí, mais na frente eu vou dar uma aula sobre ele. E aqui, como eu disse, desmineralização e remineralização. A desmineralização é causada pelas bactérias, né, que elas vão produzir um ácido que vai penetrar na superfície do dente. E essas bactérias vêm através de alimentos com sacarose, né? Também alimentos e bebidas ácidas. Então, alimentos doces que contêm açúcar e alimentos ácidos ou bebidas ácidas. Então, ele vai ali entrar no dente, desmineralizando ele. E essa remineralização é como? A gente consegue reverter através da escovação, através de flúor, água fluoretada. Então, ela vai paralisar aquela ação da bactéria, sendo assim, vamos se dizer, restaurando aquele dente, né? Parando aquela função daquela bactéria, sendo assim, não tendo a instalação da cárie. Mais na frente vocês vão pesquisar, vocês vão fazer um trabalho para mim sobre a des- e remineralização. Aqui é onde está as evidenciações que foi feita.
E é onde está localizada a cárie. A gente vê que aqui a placa bacteriana ela está mais instalada, né? E aí a gente pode ver aqui uma cariezinha. E aqui, na mesma forma, na oclusal do dente, e a gente vê aqui a cárie. E temos os estágios da cárie. Temos a cárie inicial, que é a cárie incipiente. É quando a placa bacteriana ela não é removida direito pela escovação. E aí inicia a produção de ácidos, né? Aqueles ácidos vão atacar e corroer o esmalte. E aí vai começar a ficar aquela mancha branca, rugosa, aquela mancha que é opaca, né? Então, elas são sem cavidades. Nesse estágio, a gente consegue reverter através da remineralização, que é com a escovação e a aplicação de flúor. Temos a cárie de esmalte, é quando a cárie ela afeta a superfície do esmalte e consegue fazer a cavitação. A cárie incipiente é a cárie que não tem cavitação, mas ela está ali a nível de esmalte. E a cárie de esmalte propriamente dita é aquela cárie que está no esmalte, que tem a cavitação, é o segundo estágio da cárie, tá? É onde o paciente ele pode sentir dor ou um pouco de sensibilidade, mas não chega a sentir tanto porque está longe das terminações nervosas, tá? E aí é uma cárie que pode ser meio que pretinha, né, escurecida. Já a cárie de dentina, ela é a cárie que é um pouco mais profunda, né, e ela pode atingir até a parte mais profunda da dentina, tá bom? Porque a dentina ela é um pouco espessa, que é a segunda parte do dente, né? Então ela pode ser um pouco espessa, chegando ali perto da polpa do dente. Essa cárie, ela é bem amolecida, você consegue tirar ela com a colher de dentina. Então ela é bem amolecida e o paciente já sente dor ou sensibilidade, tá? Infecção pulpar e abscesso. Essa parte é a evolução da cárie, onde a cárie já afetou a polpa do dente. Então, geralmente, ela vem com fístula, vem com abscesso. E pode ser o quê? Indolor ou não indolor. O que é? Pode sentir dor, o paciente pode sentir dor ou não pode sentir. E aí, precisa fazer o tratamento de canal. Às vezes, chega num processo tão evoluída a cárie que às vezes precisa fazer o tratamento radical, que é a extração. Temos a cárie radicular. Essa cárie, ela é quando a gente envelhece, o nosso osso ele vai meio que desgastando, a gengiva vai retraindo e aí vai mostrando um pouco da raiz do dente. Então, não existe esmalte recobrindo a raiz do dente. Então, é uma área assim que tem facilmente acometida pela cárie. E aí a gente faz o quê? Pode fazer restauração só para manter aquele dente ou em certos estágios tem que ser a extração ou tratamento de canal. Cárie recorrente ou a cárie infiltrada, né? A cárie recorrente é a cárie que dá em volta das restaurações ou coroas. Ela vai por baixo da restauração ou em volta. Então, geralmente a gente chama que a restauração ela tá infiltrada. Porque geralmente a restauração ela tem um prazo de validade, tá? E o que é a cárie ativa ou inativa? A cárie ativa, a gente precisa saber como que tá a atividade daquela cárie, né? A cárie ativa em esmalte, ela é aquela mancha branca, rugosa e opaca. Eu quero muito que vocês aprendam isso, porque eu vou perguntar, tá? E vai ter na prova também, se tiver prova. Então,
ela é uma mancha branca, rugosa e opaca. E a dentina, ela fica amolecida, marrom claro, ela fica muito amolecida. Então a gente consegue tirar com a colher de dentina. Quando a cárie ela tá inativa em esmalte, ela é uma mancha branca brilhante e lisa. Então a gente sabe que ali ela não vai mais nem pra frente nem pra trás. E a de dentina, ela é um escuro endurecido. A gente passa a cureta ou a colher de dentina e não sai nada. Ah, mas é feio, é porque ali a cárie ela paralisou. Ali é uma dentina reacionária. Aí temos outros tipos de cárie, que é a cárie de mamadeira, que é uma cárie que é acometida em crianças, né? Geralmente as mães não cuidam dos dentinhos das crianças, não escovam o dentinho, às vezes dá o leitinho lá com a mamadeira pra criança a noite todinha e não tem coragem de escovar os dentes da criança. E aí chega no consultório falando: doutora, meu filho toma muito antibiótico e aí apodreceu, estragou os dentes do meu filho. Mas no final a gente sabe que é uma cárie que é causada pela ingestão de açúcar que aquela mãe dá. E temos a cárie interproximal, que é a cárie que está entre os dentes, né? Entre o dente e outro. São as cáries mais escondidas que enganam a gente, tá? E as mais difíceis de ser restauradas. Temos a cárie oclusal, na face oclusal, né? Que é as mais comuns, que pode acometer tanto esmalte, dentina, né? Então, ela é característica ali da face oclusal. E as cáries vestibular e palatina, que dá na frente do dente e que dá atrás do dente. Sintomas. Como eu já falei, a cárie, ela pode dar dor, pode ser a nível de sensibilidade, dor leve, aguda, quando come ou bebe alguma coisa gelada. Ela vem de coloração escura ou esbranquiçada, dependendo, né, do estágio da cárie. E às vezes ela dói quando a gente morde. Então, ela varia muito do tamanho dela. Se ela tá só ali nível de esmalte, às vezes não dói. Ou dá uma sensibilidadezinha ou outra. Ou quando ela tá ali a nível do dentina, já dói, entendeu? Então varia muito. E o diagnóstico? Como que eu consigo ver aquela cárie, dar o diagnóstico daquela cárie? É fácil. Primeira coisa, a gente pergunta se o paciente está com dor ou sensibilidade. Diz: doutora, eu tô com dor. Beleza, a gente pergunta: é a frio ou é quente ou quando morde? Ok, vocês também têm um papel de perguntar pro paciente e identificar e ajudar no diagnóstico. Vocês precisam saber o que é a cárie e qual o nível que ela tá, porque às vezes vocês vão fazer a limpeza no trabalho de vocês e vão identificar a cárie, ok? Sempre fazer o exame clínico, olhar clinicamente aquele dente e tirar raio-x, que aí a gente vai ver onde que aquela cárie tá. Se ela tá em esmalte, se ela tá em dentina, se ela tá atingindo um pouco da polpa. O tratamento da cárie, ela ajuda, né, a evolução daquela cárie, a evitar a evolução daquela cárie. Então a gente vai remover aquela cárie. Às vezes que a cavidade está profunda, a gente coloca um curativo, que é através do ionômero e hidróxido de cálcio, que a gente vai ver mais na frente, e aí restaura depois, ou então vai diretamente com a restauração. Então a gente tem vários tipos de materiais restauradores: resinas flau, resina composta, restauração com amálgama. Então não se preocupe que a gente vai ver isso mais na frente. E aqui é uma atividade de casa, que é fazer um trabalho sobre re- e desmineralização com capa, contra capa, desenvolvimento
né? E vocês vão fazer em grupo. Eu botei escrito, mas para aqueles alunos que não vão para as aulas presenciais, vocês vão fazer digitado e mandar no meu e-mail. E atividadezinha de sala, que é o que é a cárie, quais os estágios da cárie, como prevenir a cárie, quais os tipos ou quais os sintomas, o tratamento e como fazer o diagnóstico. Então tá aí, e aí vocês vão me entregar quando me verem. E é isso. E eu espero que vocês tenham pegado um pouquinho dessa aula. Eu tava conversando com a Luana, ela disse que essa aula é só para vocês terem uma ideia do assunto, mas que eu tenho que repetir essa aula tanto para os dois grupos, tá bom? É voltada, essa aula online é mais voltada para os alunos que não vão para as aulas presenciais. E aí, o que eu posso estar vendo com vocês? Quem não for, quem quiser, a gente pode estar dando aula no Zoom, tá bom? Então, vocês se reúnam e vê o que fica melhor para vocês. Eu, particularmente, pensei que ia gostar de fazer essa aula pelo YouTube, mas se toda vez tiver esse problema de não gravar e não sair áudio e não dar certo, eu prefiro dar aula no Zoom. Então fica aí pra vocês. Não ficou do jeito que eu queria, mas eu espero que a gente tenha uma boa produção durante nossas aulas presenciais. E qualquer dúvida vocês podem tá me mandando mensagem, tá ok? Beijos e até mais.